Fala galera, como é que vocês estão? Tô gravando um vídeo aqui, começando o que eu quero chamar de o diário de um ansioso, porque vamos por aqui, ó, você é uma pessoa que tem um sonho, mas é preguiçosa, ao mesmo tempo talvez imperativa, talvez quer muito alcançar um resultado, mas não consegue, devido talvez a inúmeros problemas, ou simplesmente porque você é preguiçoso, o simples fato de você ser preguiçoso. Eu quase fui para esse ponto de ser preguiçoso, mas eu não sou não tão preguiçoso assim quanto eu achava que eu era. Eu percebi que muitas vezes eu não conseguia fazer algo pela falta de tesão, ou seja, pela falta de vontade de fazer aquilo, e por causa da minha hiperatividade e ansiedade. Então, às vezes, isso me consumia energia com besteira, com outras coisas, e eu acabava não seguindo aquilo que eu precisava. E como é que eu comecei a lidar com isso? Bom, não necessariamente eu estou super, ultra transformado, por isso que eu criei isso aqui para fazer de um diário, diário meu, pessoal, então você vai perceber que eu falo muita coisa meio que desabafando. Mas também o objetivo, além de ser um diário, é, quem sabe, transformar isso aqui numa comunidade. Por isso eu não tô com fundo, cenário ainda. Na verdade, eu tenho um cenário aqui atrás, mas eu preferi deixar essa imagem aqui com o VCAM e me facilitou para mim não precisar ter que arrumar ali atrás. Cara, aqui atrás tá uma bagunça. E, enfim, vocês não iam gostar de ver, por isso eu deixei tudo. Ó, tá vendo? Acabei de perder o foco. Eu tendo a ser muito assim se eu não me controlar. Eu começo falando sobre A e de repente eu já tô em B, porque eu perco o foco muito fácil. E eu lido com isso todos os dias. Um negócio que eu tô usando e tô usando muito, eu vi muita gente falando e eu gostei, por isso eu acredito que está sendo legal para mim, é o Obsidian. Eu uso Notion, uso muito Notion também. Notion principalmente para arquivos mais robustos, documentos mais robustos, eu uso Notion. Tomando chá, justamente também. Enfim, eu vou passar algumas dicas sobre como eu lido com a minha ansiedade, como eu lido também com TDAH sintomático. Eu acho que é isso, né? Eu não tenho laudo, eu tenho TDAH, mas eu tenho muitos sintomas de quem tem TDAH. Por isso eu não sei se existe isso também, às vezes já existe, mas eu falo que eu peguei essa palavra, se já existe, é ótimo, se não, talvez eu tenha inventado, que é o TDAH sintomático, que é o quê? Eu tenho sintomas de alguém que tem TDAH também. Além de falta de foco, eu sou hiperativo, eu gosto de estar agitado, isso contribui para minha ansiedade, isso contribui para mim ter pensamentos acelerados, enfim. Acaba que eu perco foco muito rápido e as coisas ficam muitas vezes no papel e eu não consigo fazer. Por isso, eu estou criando esse diário de um ansioso aqui, porque o objetivo é compartilhar com você um pouco dessa jornada que eu estou empreendendo. Vamos assim, eu tenho um objetivo e eu já alcancei partes desse objetivo, eu já consegui subir patamares e cair novamente, devido a essa parte da minha vida pessoal aí, que é a ansiedade e tudo mais. E isso acabou me frustrando muito pela minha vida. Eu tô nessa parte de criação de micro SaaS, eu achei algo muito legal que me ajuda inclusive nessa parte de ser ansioso. Eu tô desenvolvendo um SaaS para solucionar esses problemas que eu tenho, sabe? E aí é muito hoje esse SaaS está mais voltado para nutrição, porque eu tento seguir uma dieta e eu sou horrível para seguir dieta. Justamente, eu acho que por causa disso, ansioso, eu acabo comendo muita besteira. TDAH, eu às vezes tô comendo um negócio aqui e falo, nossa, tenho vontade de comer isso, como. Então, tipo assim, a minha falta de foco de não, eu tenho que comer isso nesse horário, entende? E enfim, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Agora eu acho que fica melhor, fica mais fácil a visualização para vocês. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu quero compartilhar um pouco do. Vamos lá, vou colocar aqui diário de um ansioso, porque a minha ideia é compartilhar um pouco do como eu tô lidando com isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tô fazendo hoje é anotar. Anotar tudo, tudo, tudo de verdade. Tudo que eu tenho de ideias eu começo a anotar. Eu faço isso sempre? Não. Eu confesso que às vezes eu falho. Mas porque eu tô tentando anotar tudo. Pelo simples fato de que quando eu percebi isso, quando eu esvazio a minha cabeça, as coisas tendem a se tornar mais leves. Bom, primeiro ponto é esse, anotar. Segundo ponto, eu percebi que isso aqui é para organização profissional. Outra coisa que ajuda a desacelerar a minha mente, que me ajuda com ansiedade. Meditação. Meditação. Mas, aqui, não é. Eu vou colocar aqui que meditação, dois pontos, não é uma meditação que muda tudo. Porque uma meditação não muda tudo. Amigo, vou até puxar um ponto K e vou anotar aqui. Eu vou, na verdade, colocar esse aqui. Vou apagar esse do meio aqui. Vou mudar aqui a cor de fundo. Vou colocar esse aqui como laranja. Esse aqui como vermelho. Porque isso eu acho de extrema importância. Cara, quando eu medito 5 minutos não me traz efeito nenhum. Por que não me traz efeito nenhum, Caio? Porque, cara, eu já meditei, eu já fiz muita meditação de meditar 5 minutinhos ali e ok. Mas o que eu percebi que me ajudou muito, e eu percebi isso depois que eu parei de meditar, foi quando eu meditei por 5 minutos, no mínimo 3 vezes na semana, durante 3 meses. Eu comecei a perceber que a minha mente ela começou a entrar mais em ordem. Você quer dizer que tem que meditar então só
vai dar resultado daqui 3 meses? Não. Mas para uma pessoa ansiosa que não percebe o resultado da paciência, da calma, isso aqui foi o que me ajudou. E me ajudou muito, de verdade. Muito, muito, muito. Porque, mais bonitinho. Tem como. Cara, eu tô aprendendo a usar o Obsidian, então, se vocês quiserem me dar dicas, inclusive, adoraria. Enfim, seguindo aqui. São esses 2 primeiros pontos. Anotar, meditar, e aí vem mais uma coisa aqui. Cara, isso aqui é algo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas você precisa escutar de novo. Exercício físico. Exercício físico me ajudou demais a controlar mais a minha ansiedade. Cara, eu tô falando aqui coisas que eu estou fazendo, mas o meu objetivo aqui é passar um pouco do que eu usei pra controlar a minha ansiedade. Opa. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer. Ao mesmo tempo, passar um pouco do que eu estou fazendo no dia a dia. Porque, como eu falei, eu não sou alguém super controlado, mas eu percebo que esses padrões me ajudaram e eu tô voltando a repetir eles. Por isso, anotar, meditar, exercício físico me ajudou muito. Isso, exercício físico me ajudou muito. Só musculação? Musculação ajuda? Sim, mas eu prefiro juntar com algum cardio. Corrida, luta, futebol, natação, isso aqui ajuda demais. Caminhada. E agora um último ponto que, cara, eu juro pra vocês, às vezes eu achava isso aqui lorota, mas me ajuda demais. É estar em sociedade. Estar mais próximo dos amigos, mais próximo da família, ter ambientes sociais para você frequentar. Isso aqui me ajudou, mano. Me ajudou e tem me ajudado, que é você ter um ciclo social, você estar mais apto a conversar com pessoas. Às vezes você só precisa de uma presença de uma pessoa. Eu trabalho no meu quarto, então quando eu não saio daqui para fazer exercício, para respirar, para ver pessoas, eu tendo a ficar muito mais ansioso. E principalmente um negócio que agora pensa aqui, ó, esses pontos é o que me ajudaram a controlar. Então vou colocar aqui um pontinho para baixo aqui e vamos adicionar aqui. Eu vou colocar controle. Esse aqui é o que me ajudou. Esses daqui foram que me ajudaram no controle da minha ansiedade, perfeito? Porque isso aqui foi o que me ajudou no controle da minha ansiedade, beleza? As coisas que ajudaram a eu me controlar. E agora, algumas coisas que me causam ansiedade. Aqui vocês vão ficar surpresos. Causa. Vou colocar aqui a causa da ansiedade. Algumas coisas que eu percebi. Talvez possa ser que as minhas causas sejam diferentes, mas uma coisa, sonhar alto, de verdade, isso aqui me deixa extremamente ansioso. É bom, sem dúvida. Você não pode deixar de sonhar alto, mas isso aqui vai te deixar ansioso por quê? Porque, cara, você, quando sonha alto, você acaba tendo aquela vontade muito grande de chegar naquele resultado. E aí, quando você não alcança aquilo, isso começa a te deixar ansioso, te deixar frustrado. Então, você acaba, cara, frustração, ansiedade, por você não alcançar, por você ver que você poderia estar muito mais longe do que você queria. Então, você acaba, acho que frustração e tristeza cai na mesma, mas você acaba cara, você acaba, de certa forma, gerando pontos negativos para você. Mas é importante e é positivo sim sonhar alto. Outra coisa, cara, trabalho demais. Trabalho em excesso. Me deixa ansioso, porque eu quero terminar aquilo, não termino, e por isso, anotar, aqui essa parte de anotar, e aqui eu vou colocar outra coisa, ter horário mais fixo para certas coisas. Eu não vou falar que eu tenho horário fixo, porque eu sou péssimo com horários fixos, mas, cara, o hábito de anotar, e aqui também é criar checklists para você fazer certas coisas. E aqui que eu falo ter horário fixo, não é tipo você trabalhar das 7 às 8, não. Mas é, por exemplo, eu vou trabalhar agora às 9 e eu vou até às 3. Dali, das 3 às 5, por exemplo, é meu horário de lazer ou é o meu horário para academia, não sei. De manhã eu vou para academia, beleza. De tarde eu vou para academia, beleza. Eu tenho que deixar certos horários que, eu parei de trabalhar aqui, eu tenho que parar. Eu não posso ficar pensando naquilo, senão eu fico ansioso. Outra coisa que aqui é anotar cara, por incrível que pareça, isso me ajuda a soltar ideias, diário. Igual eu tô fazendo, só que eu tô fazendo em vídeo. Mas é diário, você ficar anotando, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu levantei da cama e tomei café. Cara, às vezes eu anoto essas coisas bobas aqui, me ajuda muito, porque às vezes eu não tenho ideia, sabe? Eu tô meio sem ideias, assim, nossa, eu queria muito anotar aqui um insight do dia. Eu tenho uma aba aqui no meu negócio aqui, ó, que é inbox e tem os meus dias que eu anoto. Aí que eu coloco checklists e às vezes eu simplesmente começo a anotar. Eu estou fazendo, blá blá, entende? Então é basicamente isso, anotar. Aqui, cadê? Eu faço isso, anoto, começo a anotar meu dia. Anotações, tipo, às vezes eu estou estudando algum negócio, eu lembro de anotar, eu anoto. Ainda estou péssimo, fraco em fazer isso, de anotar e criar
essas anotações, mas estou muito mais voltado a fazer isso ultimamente. E aí eu sou alguém que gosta de falar, por isso eu tô aqui falando pra vocês. Outra coisa que eu faço muito, eu me distraio fácil. Por exemplo, cara, eu sou alguém que sou católico, gosto de ir pra igreja, meu espiritual tô fortificando, tô fortalecendo, tô tentando crescer nessa parte espiritual, e tudo isso daqui me ajuda nessa parte. Porque, cara, quando eu anoto, crio checklist, as coisas ficam mais abertas e eu consigo trabalhar melhor. Outra coisa que eu faço, por exemplo, hoje eu não criei meu checklist, pra você ver como eu sou falho nessas coisas. Outra coisa, eu gosto muito de jogar videogame, jogar PUBG no computador, tô jogando muito PUBG, treinando pra tentar ser bom, porque eu sou horrível, pino bastante, e tento separar horários pra isso, porque se eu não faço, a minha mente começa a pilhar por vontade de fazer. E se eu faço exageradamente, eu roubo foco de outras coisas que eu deveria estar focando. Estou focando no meu microsas e quero criar conteúdo. Tanto para o YouTube, LinkedIn, eu crio muito conteúdo para o LinkedIn. E travo também. Porque eu estava travado em, eu preciso escolher um nicho, falar para esse nicho, falar com essas pessoas. Só que, cara, eu nem sei o que realmente eu amo, o que eu queria estar falando com muita vontade. A minha especialidade é comunicação, é pessoas. Eu gosto muito de falar com pessoas e conversar, e enfim. A parte de comunicação e persuasão é o que eu estudei muito, é o que eu me especializei muito mais, então é o que mais tenho conhecimento hoje, mas eu via que se eu falasse só daquilo, não era o universo só que eu queria. Eu gosto muito de falar, mas eu queria estar aberto a mais universos, porque eu gosto de outras coisas. Eu sentia que só falar para aquilo talvez me deixasse muito travado e não me desse vontade de criar conteúdo. Por isso, eu comecei a trabalhar mais, e aqui eu vou colocar, inclusive, estar em sociedade, conhecer pessoas novas, é algo que eu faço e tem me ajudado também nessa parte de controle de ansiedade. E, cara, isso daqui de poder falar mais aberto sobre a minha vida, sobre, enfim, gostos e tudo, desabafar mais, tem me ajudado a fazer, e não, agora eu tô desabafando em público, mas no LinkedIn eu falo algumas coisas da minha vida, aqui eu, às vezes, crio no meu diário ali, nas minhas anotações, eu dou uma desabafada e isso me ajuda muito. Às vezes, para pessoas próximas, eu desabafo e me ajuda a ter mais controle, me ajuda a, cara, aliviar um pouco a cabeça, porque às vezes a minha cabeça tá extremamente pensante. Eu quero pensar, eu quero fazer, e eu não saio do lugar. Então, isso me ajuda demais. E mais uma das causas aqui que eu percebo, e é um dos motivos de eu estar criando um SaaS para isso, é a alimentação. Eu vou colocar 3. Alimentação, sono, isso aqui quando eu durmo pouco me ataca muita ansiedade, e a falta de exercício. Isso aqui, cara, 3 coisas que eu vejo como extremamente importante para que eu faça. Então, alimentação errada, eu vou colocar aqui alimentação ruim, sono ruim e falta de exercício. Isso aqui são as 3 maiores causas que eu sinto da minha ansiedade. E é claro, estresse, essas coisas também. Mas isso aqui são mais pontos ligados a certas coisas que acontecem de vez em quando. É o estresse, é a rotina cansativa, é você ficar ansioso por algo que vai acontecer ou por causa de algum problema externo também. Enfim, esse eu acho que é o meu primeiro diário de um ansioso. Eu acho que eu consegui falar algumas coisas aqui que, me causam ansiedade. Eu espero que, de alguma forma, isso te ajude. Eu vou postar esse vídeo meio sem edição. Eu sei que ele ficou longo, mas o meu objetivo aqui é desabafar um pouco, contar um pouco das coisas que me causam e que eu tô estudando também. Eu tô estudando para me ver sobre a minha ansiedade e essas coisas. Não tô fazendo tratamento, tá? Especialista, com psicólogo, essas coisas. Sei que é importante, quero começar, mas no momento eu não estava tendo condições, por isso eu não estava fazendo. E fique à vontade para você comentar se você quer que eu crie algo mais sobre isso, ou se você prefere que eu faça algum outro tipo de conteúdo. Enfim, você tá me conhecendo agora também, talvez você pense, mas eu nem conheço teu canal, é a primeira vez que eu tô vendo. Mas se você quiser acompanhar mais sobre o Diário do Ansioso, sobre esse projeto que eu estou trazendo, que eu estou criando sobre o meu SaaS, comenta aí. Às vezes você quer que eu fale mais sobre o SaaS, mais sobre comunicação. Eu posso estar trazendo mais conteúdo sobre esse, mas basicamente esse daqui será o meu diário, será onde eu vou colocar um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre as coisas que eu uso para burlar esse mal, e não, com certeza não é só comigo que acontece, mas com muitas pessoas, que é a ansiedade e como ela atrapalha a vida de muitas pessoas, assim como atrapalha a minha. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais, se inscreve aqui embaixo também, me segue aqui no Instagram, e eu não sou muito de postar lá, mas eu vou começar a postar um pouco e estarei mais ativo por lá, principalmente para interagir mais com vocês. E também aí embaixo está o link do meu LinkedIn, se você quiser me seguir por lá, eu posto conteúdo quase diariamente por lá também. Um abraço e fui!